Eu inicio essa mensagem de hoje perguntando para você, uma pergunta para nós. É possível viver neste mundo sem pecado? Talvez você vai responder que sim, talvez vai responder que não. Mas quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo ele escreve para os romanos dessa forma: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que Paulo fala assim? Ele responde aqui no versículo 2: Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 3, Paulo continua respondendo a mensagem. Porque o que fora impossível à lei, no que estava-se enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo diz, queridos, é que para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Mas nós temos que ver, porque a lei do Espírito ela dá vida. Se você for observar direitinho, a lei da carne, ela dá para a morte. Paulo diz que Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Você vê no versículo 2. Porque Deus mandou o seu Filho em carne para condenar na carne o pecado. Então nós devemos o quê? Viver semelhante a Cristo na carne, sem cometer a transgressão da lei. Porque foi na carne que Deus condenou o pecado. A carne do próprio Filho de Deus, que veio a este mundo com essa missão de resgatar a humanidade presa no pecado, presa pela lei. A lei não conseguiu abolir o pecado. A lei não conseguiu destruir o pecado, não conseguiu matar o pecado, a lei. Mas Jesus Cristo na carne, no Espírito, Deus condena na carne o pecado. Para isso devemos observar e obedecer o que aconteceu aqui nesses 3 versos de Romanos capítulo 8. A mensagem de Paulo aos Romanos, mostrando Jesus Cristo morto na carne para condenar o pecado. Por isso Paulo diz que aquele que anda semelhantemente a Cristo, não há nenhuma condenação para a vida dele. Medita aí nesse verso para a tua vida, que Deus vai estar contigo todos os dias. Fica na paz, fica com Deus, que Deus abençoe a todos.